Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, como é que tá aí? Tudo indo, caminhando, aquela quinta-feira, 9h30 da noite, dia 2 de novembro, dia dos finados, né, no Brasil, as pessoas comemoram. Em Portugal foi ontem, mas enfim, dia dos finados, feriadão, eu sei que a galera do Brasil está de folga, parte da galera, pelo menos. Nosso episódio aí, gravamos um episódio especial essa semana, né, João, na terça-feira, saiu rápido, editei rapidinho, agora a gente está gravando aqui na quinta-feira, 2 dias depois, vamos cobrir esses 3 últimos dias aí de guerra, 25, 26, 27, 27º dia de guerra, e mais esse segundo episódio aí pela semana, porque a gente também, obviamente, tem muito o que contar, porque as coisas não param de acontecer por aqui. Bom, gente, e quem ainda não viu a nossa campanha de financiamento coletivo, dá uma olhada lá, a gente abriu apoia.se/do lado esquerdo do muro. Quem puder dar aquela força pra gente, tá lá o nosso financiamento coletivo. E queríamos também deixar aí um grande abraço de aniversário para nosso amigo do Conexão, Gabriel Paciornik, que também arrebenta aí pelo Twitter e volta e meia aparece aqui com a gente. E é aniversário dele hoje, deixar aquele forte abraço, muita saúde, muita felicidade e paz. Feliz dia dos finados aí pro Gabriel. Morreu, mas passa bem. É isso, morreu, mas passa bem. Bom, vamos então passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos aí de questões relacionadas a essa guerra entre Israel e Hamas. Bom, gente, começamos aí agora, 27º dia de guerra, amanhã estamos fechando 4 semanas, 27º dia de guerra, a gente, enfim, o número de mortos, obviamente, não para de subir, a gente tem a invasão terrestre israelense avançando a cada dia. Desde ontem, na verdade, já ontem, né, a gente já mudou um pouco vamos dizer assim, o clima, né, desde que a operação terrestre começou, porque foi a primeira vez que nome de soldados israelenses que morreram em Gaza, né, agora nesses últimos dias, começaram a aparecer na televisão. A gente já tem 13 soldados que morreram desde que a invasão terrestre começou, desde que nesses três últimos dias, né, Israel continuou avançando aí para dentro da faixa de Gaza. A faixa de Gaza hoje está praticamente dividida ao meio pelas forças terrestres israelenses, e como todo mundo pôde acompanhar também essa semana, teve aquele ataque, né, ao campo de refugiados de Jabalia. A intenção era matar um membro, né, do alto escalão aí do Hamas, e aparentemente Israel jogou 6 toneladas de explosivos. Isso foi o que, enfim, a mídia divulgou. Eu não sei dizer se é esse o número acurado, mas o que a gente viu é que o estrago foi realmente muito grande. Vários prédios, né, foram destruídos, falam em dezenas ou centenas de mortos. É muito complicado, é difícil a gente ter uma informação mais certa, né, nesse sentido, mas enfim, tudo, a gente não acaba sem saber direito. Esse é mais ou menos o que vem acontecendo aí na faixa de Gaza nesses últimos dias. A fronteira norte, apesar de ter baixado um pouco o fogo, né, desde terça-feira, quando a gente falou, hoje voltou a esquentar novamente. No final da tarde, início da noite, a gente teve pela primeira vez, né, foguetes do Hezbollah foram lançados ali em direção à cidade de Tzfat, que já é um pouco mais dentro do território israelense, já não é mais ali na fronteira. Enfim, foram lançados mísseis e também, inclusive, drones, o exército derrubou. E a gente também teve, mais uma vez essa semana, mísseis lançados aí pela milícia Houthi do Iêmen. Eles tinham feito isso já no início da guerra, fizeram isso mais uma vez. Os mísseis foram derrubados em cima da Jordânia e estavam indo em direção a Eilat, né, a cidade mais ao sul ali de Israel, e mostrando aí que mais um ator que é um ator proxy do Irã, da mesma forma que o Hezbollah, tá botando as asinhas aí de fora no conflito. E aí, cara, o que mais a gente pode dizer desses últimos 3 dias de guerra? Bom, teu resumo foi muito completo, Marquinhos. Enfim, eu não tenho tanto para acrescentar. A gente teve informações frustradas de que Israel tinha libertado reféns, mas que não se confirmaram. Essa informação surgiu na terça-feira à noite, mas elas não foram confirmadas. Enfim, a gente teve 2 casos, para mim, que são mais significativos, obviamente, além da explosão do campo de refugiados de Jabalia, que foi atacado 2 vezes, né? Enfim, a explosão parece que foi muito grande porque, além da má condição das construções naquele lugar, né, já afetado pelos consequentes conflitos existentes na faixa de Gaza, os bombardeios israelenses em anos anteriores, aparentemente também existia uma estrutura de túneis do Hamas subterrânea ali, e que fortaleceu enfim, a queda de vários edifícios, fez um efeito cascata ali.
enfim, gerando muito mais estrago e possivelmente muito mais vítimas do que o planejado na operação ou o esperado na operação, né? Enfim, não se sabe exatamente, tem muita coisa que a gente só vai saber no final da guerra, mas essa é uma das histórias que a gente tem escutado aqui por parte das Forças Armadas de Israel. Eu destaco, Marquinhos, nisso que você falou, nesse teu resumo excelente, o ataque, né, das milícias Houthis do Iêmen. Enfim, são mísseis disparados a 1.600 quilômetros de Israel, né? Eles demoram bastante tempo para chegar. Eles foram abatidos, a maioria deles, por tanto os mísseis como os drones, pela Marinha norte-americana, mas também pela Marinha Saudita, né? Vale lembrar que os Houthis são inimigos da Arábia Saudita, não é que a Arábia Saudita esteja protegendo Israel, mas estão participando dos esforços contra os Houthis ali no Iêmen. E um deles foi explodido ali em cima da Jordânia pela Marinha israelense, fez com que a Jordânia pedisse para os Estados Unidos uma defesa antiaérea também, porque, enfim, eles estão preocupados com o que possa vir a acontecer no território deles por estar aí no meio do fogo cruzado, e vai saber se vai existir algum envolvimento do Irã ou de algum outro componente ali do Golfo Pérsico. Enfim, Israel provavelmente vai responder a esse ataque das milícias Houthis, mas a gente ainda não tem ideia de que maneira isso vai acontecer, porque Israel tem que consultar a Arábia Saudita e os Estados Unidos, que são participantes frequentes, né, participantes permanentes desse conflito ali no Iêmen, para saber aonde eles podem atacar, de que maneira eles podem atacar e de que maneira essa resposta vai ser dada. Mas, enfim, esse é o primeiro destaque que eu faço. O segundo destaque que eu faço é sobre as tensões no norte. Amanhã, às 11 horas de Brasília, às 16 horas aqui de Israel, a gente vai ver um discurso à nação pronunciado pelo Nasrallah, que é o líder do movimento xiita Hezbollah, né, o Hezbollah, que é o nome verdadeiro, né? Não sei por que se pronuncia Hezbollah em português e em inglês, mas, enfim. Ele vai fazer um discurso à nação no Líbano. A gente não sabe exatamente o que ele vai dizer. A gente sabe algumas coisas que provavelmente ele vai dizer. Por exemplo, ele vai se orgulhar da guerra, do que ele tem travado contra Israel até agora. Ele vai dizer que o objetivo é acabar com o domínio sionista na Palestina, que o Hamas são os irmãos deles, apesar das diferenças religiosas, um grupo sunita e outro xiita. A luta contra os criminosos sionistas é a mesma. Ele vai se orgulhar de Israel ter evacuado todo o território que está a até 5 quilômetros de distância com o Líbano, de tantos soldados israelenses que foram mortos nessa batalha, de tantos tanques israelenses que foram destruídos pelo Hezbollah, enfim, pela tensão no norte, etc, etc, etc. Isso muito provavelmente ele vai dizer. Agora, a expectativa é que ele se pronuncie de maneira mais direta sobre a participação do Hezbollah na guerra ou não, se vai abrir uma outra frente ou não. A gente já falou sobre isso aqui várias vezes e eu vou voltar a falar sobre esse tema agora. O Hezbollah, aparentemente, não tem por que se interessar em abrir uma segunda frente na guerra. Poderia ser uma oportunidade de ver Israel enfraquecido e aproveitar para enfraquecer ainda mais Israel, destruir Israel, etc, etc. Mas não parece que é a situação nesse momento. Até pelo apoio dado pelos Estados Unidos, apoio inclusive militar, por posicionar os seus porta-aviões ali no mar, por levar navios da Marinha norte-americana como um recado ao Hezbollah e ao próprio Irã, não parece muito que a gente vive, que eles estão aproveitando uma oportunidade nesse ataque a Israel agora. Não, enfim, os êxitos que eles podem conseguir são menores do que as possibilidades de fracasso ou de dificuldades futuras que eles possam vir a ter se metendo numa guerra dessas agora. A que eu me refiro? O Hezbollah, ele é um grupo que ele é mais forte militarmente do que o próprio exército libanês. Se estima que eles têm entre 150 e 250 mil mísseis mais precisos, com mais poder de destruição do que os foguetes do Hamas, muito, muito mais precisos. Eles podem fazer um estrago, por exemplo, bombardeando a força aérea israelense, né, e destruindo aviões israelenses, por isso a bateria antiaérea norte-americana é tão importante aqui nesse momento. Eles têm um exército estipulado em 100 mil homens. Eles têm também um sistema de túneis, têm uma estrutura muito poderosa e eles utilizam as mesmas práticas que o Hamas, de se esconder entre civis e por isso também forçar Israel a atacá-los em ambientes civis e mobilizar de alguma maneira a opinião pública, sabendo que Israel não vai hesitar entre atacar o Hezbollah, ainda que isso comprometa a vida de civis libaneses. Então eles têm toda essa questão em jogo, e são um grupo muito mais poderoso que o Hamas e que a Jihad Islâmica, e que poderiam causar problemas para Israel.
Dito isso, não existe comparação entre as Forças Armadas de Israel, a inteligência israelense, com o Hezbollah. Okay? Enfim, ainda que ele seja mais forte que o exército do Líbano, a gente não está falando aqui do exército do Irã, nem do exército da Turquia, ainda que aparentemente o exército israelense ele também seja mais poderoso do que esses outros dois exércitos, embora tenha muito menos soldados. No caso do Hezbollah, eles são menores em todos esses aspectos. E uma guerra contra Israel pode fazer com que o Hezbollah perca muita força. Seu poderio militar seria gravemente danificado. O Hezbollah não é um grupo popular no Líbano, até por eles representarem uma população que está longe de ser a maioria, né? Os xiitas eles são uma minoria no Líbano, são cerca de 15% da população libanesa. Enfim, eles são menores, por exemplo, do que os muçulmanos sunitas e do que os cristãos maronitas, né? Eles são o terceiro grupo somente, e não são muito queridos por nenhum desses outros dois grupos. E 68% da população do Líbano não quer que o Líbano se envolva na guerra. E isso pode trazer consequências graves para o Hezbollah e também para o Irã. O Irã está observando a situação na faixa de Gaza, está vendo a possibilidade de o Hamas e a Jihad Islâmica serem muito enfraquecidos ali, e não interessa ao Irã, que é efetivamente quem vai bater o martelo se o Hezbollah vai entrar nessa guerra ou não, arriscar o Hezbollah, arriscar essa ameaça que o Irã tem sobre o Estado de Israel, enfim, sem ter a garantia de que vão ter resultados positivos, né? Além do mais, um ataque do Hezbollah a Israel pode significar um pretexto para que Israel e os Estados Unidos ataquem o projeto nuclear iraniano e destruam os reatores nucleares iranianos, né? Então, logicamente falando, essa guerra não deveria interessar ao Irã nem ao Hezbollah. E o Irã deveria dizer ao Hezbollah, fica aí no canto de vocês, a gente vai precisar de vocês no futuro, e vocês são a ameaça que a gente tem sobre o Estado de Israel, para evitar que eles nos ataquem, para destruir o nosso reator nuclear, ou para evitar que os Estados Unidos nos ataquem. Então a gente prefere não envolver vocês na guerra agora. Vai saber qual vai ser o fim dessa guerra, vai saber se o Hezbollah vai continuar com o poder que tem agora, provavelmente não, né? Mas enfim, nem tudo obedece à nossa lógica, né? A lógica ocidental de observar as coisas. Eu também não tenho muitas informações que as inteligências de todos esses países têm, de todos esses grupos têm, e enfim, tudo isso para a gente pode não significar nada, né? No final das contas, pode ser que eles tenham outros objetivos que a gente, enfim, está cego, né? E não consegue enxergar pela falta de informações ou pelo fato de a gente não pensar com a mesma cabeça que eles. Enfim, o Hamas, por exemplo, quando a gente pensa qual era o objetivo do Hamas em fazer aquele ataque do 7 de outubro, sabendo que a resposta de Israel ia ser gravíssima para o Hamas e para a população em Gaza, enfim, o Hamas não pensa com a mesma lógica que a gente. O Hamas não pensa em conquistar centímetros de território aqui e ali. O Hamas pensa em desestabilizar Israel de todas as maneiras possíveis, ainda que isso possa custar as vidas de muitos palestinos e de muitos membros do Hamas, e possa custar o controle do Hamas, porque, enfim, eles estão a serviço de uma ideia, né? O pragmatismo deles é diferente do nosso pragmatismo. Então não dá para saber o que vai acontecer, e como a gente já disse aqui várias vezes, a escalada também ela pode trazer para a gente resultados inesperados, né? Basta que um foguete do Hezbollah caia num ônibus cheio de alunos de uma escola israelense e a resposta de Israel vai ser sem precedentes, e aí pronto, começou uma guerra. Ou o contrário, que Israel no ataque ao Hezbollah mate um membro do alto escalão do Hezbollah, ou um general iraniano circulando ali pelo Líbano, vai saber. Apesar de que Israel matou um general iraniano na Síria há um tempo e não aconteceu nada, né? Mas enfim, então tudo isso aí a gente são pontos obscuros, a gente não sabe no que vai dar. Amanhã a gente vai ver esse discurso do Nasrallah. Provavelmente você, quando estiver escutando esse podcast, o Nasrallah já vai ter feito esse discurso. Se der tempo, a gente coloca uma atualização aqui. Mas, enfim, essa é a expectativa que a gente vive nessa fronteira norte, que, no momento, eu diria que é a terceira fronteira mais quente de Israel, né? A primeira é com Gaza, a segunda é com a Cisjordânia, que o Marquinhos vai falar sobre ela agora, e a terceira é com o Líbano. Mas, dependendo do que acontecer, esse discurso do Nasrallah amanhã ou do que acontecer nos próximos dias, a fronteira norte ela pode passar a ser a mais quente, e aí a gente vai encontrar algumas dificuldades. E só para terminar minha fala, uma informação que chegou pelo Wall Street Journal: a inteligência americana detectou que o grupo Wagner, um grupo russo, né, que tem relações ambíguas com o Kremlin, que às vezes são de tensão, às vezes são de cooperação, mas é um grupo de mercenários, inclusive de caráter antissemita, eles estariam fornecendo uma bateria antiaérea para o Hezbollah nessa possível e futura guerra com Israel. Então, o que dificultaria ainda mais os ataques israelenses através da Força Aérea, uma vez que o Hezbollah não tem uma Força Aérea
tem drones, né, mas não tem uma força aérea. Não é nem que não tem do tamanho da israelense. Eles não possuem uma força aérea. Ao contrário do exército do Líbano, que sim possui, mas o exército do Líbano não deverá entrar nessa guerra. Enfim, o que é uma coisa que é curiosa e pode soar estranha para os ouvidos de vocês, mas enfim, o exército do Líbano em geral não participa desses confrontos contra o exército israelense, o que, enfim, fala muito sobre a soberania do Líbano e sobre o poder do exército no Líbano. Um ponto central aí, né, de tudo isso que aconteceu essa semana também é essa questão aí da gente ver como é que as milícias Houthi no Iêmen vão se comportar, né? Não só o Hezbollah e também as milícias Houthi, sabendo aí que o Irã está por trás de tudo isso. Essa é uma questão que vai ser interessante acompanhar, porque, como você falou, imagina se um míssil dessas milícias cai em Eilat, né? Aí a chance de começar um bombardeio no Irã, no Iêmen é grande e, enfim, pode tudo ir por água, quer dizer, ir por água abaixo, acho que a gente já está indo, mas pode tudo piorar de uma vez só. E outro ponto interessante também é o míssil ter sido derrubado pela Arábia Saudita, né, que apesar de, como você falou, né, a Arábia Saudita ser inimiga dos Houthis, não foi um míssil que foi direcionado à Arábia Saudita, mas um míssil direcionado a Israel. O que é interessante ver também essa movimentação aí, tendo em vista que antes, né, inclusive, um dos motivos, né, que levou aí o Hamas a fazer esse ataque era justamente a proximidade de uma normalização das relações entre... normalização não, né, um acordo de paz entre Israel e a Arábia Saudita, que são dois países inimigos. O Fatah, né, a autoridade palestina, estava querendo entrar aí de alguma forma nessa negociação. O Hamas estava sendo deixado de fora, a faixa de Gaza, e, enfim, foi nesse bojo aí que estourou, que começou a guerra, que teve o ataque do Hamas e começou a guerra, e as relações entre a Arábia Saudita imediatamente falou, vamos esperar, vamos segurar essa normalização aí, depois a gente vê. Então, eles terem interceptado esse míssil que vinha em direção a Israel, eu acho que é um ponto aí interessante a gente notar nessa movimentação política. Oi, gente, voltamos aí com a Breaking News. Estava só esperando o discurso acabar para que a gente pudesse fazer essa atualização para liberar o podcast. Acabou de acabar o discurso de Nasrallah, o líder, né, do Hezbollah. É um discurso altamente esperado, altamente divulgado nos últimos dias, né, todo mundo esperando aí o discurso que ele ia fazer para saber o que o líder aí do movimento terrorista no Líbano ia dizer sobre esse andamento da guerra. Não falou muita coisa, João. Ele falou muito que a gente sabia que ele ia falar, enalteceu a guerra até o momento, a luta dos seus soldados até o momento, mas a gente não viu muita vontade, vamos dizer assim, do Hezbollah em entrar na guerra num futuro próximo. E aí, como é que você está vendo? Como é que você viu esse discurso do Hezbollah que acabou agora? Fala, pessoal. Ele trouxe basicamente o que a gente cogitou que ele fosse falar e trouxe algumas informações novas também. Ele tratou de enfatizar e de parabenizar o Hamas, de tentar debilitar um pouco a moral israelense, associar Israel aos Estados Unidos o máximo possível, responsabilizar os Estados Unidos pelo que está acontecendo em Gaza, tratar Israel como um irmão fraco e um fantoche norte-americano que precisa do dinheiro e das armas norte-americanas, até para confrontos contra grupos muito inferiores. Soltou uma ou outra fake news também, detonou o governo israelense, mas essas não são as partes mais importantes. A gente tem que destacar dois fatores no discurso de Nasrallah que são fundamentais para a gente entender a participação do grupo e de outros atores nessa guerra atual. A primeira é que ele tratou de deixar muito claro que o Hamas organizou e executou as ações do dia 7 de outubro sozinho, sem que ninguém soubesse, de maneira secreta, teria sido uma iniciativa 100% palestina. Eles sequer foram consultados. E isso, de alguma maneira, é uma tentativa de livrar a cara do Irã dessa história. Ainda que não haja nenhuma evidência de participação do Irã, todo mundo sabe que o Irã financia, arma e treina o Hamas e a Jihad Islâmica para os combates contra Israel. E nesse caso, quando ele nega a participação do Irã na decisão ou na organização dos ataques, ele está tentando tirar o Irã dessa guerra e desse jogo. E isso não é à toa, né? O Irã teme que esse confronto se amplie para o seu terreno e provavelmente essa foi uma mensagem conjunta, até porque o Nasrallah não dá absolutamente nenhum passo sem a concordância de Teherã. A segunda questão foi sobre a participação do Hezbollah, do movimento do Nasrallah na guerra. O Nasrallah fez questão, e aí foi exatamente as palavras que eu disse no podcast, de enfatizar quanto ele tinha conseguido evacuar cidadãos israelenses do norte, como as batalhas ali estavam difíceis, como eles fizeram danos no exército israelense, enfim, que é uma guerra que é muito atípica, que é muito mais forte do que os confrontos anteriores, que já morreram 59 soldados do Hezbollah nesses confrontos,
e que aquilo que está acontecendo não é normal. Diz que muita gente provavelmente está frustrada com o Hezbollah não ter entrado numa guerra geral contra Israel, e eles disseram basicamente que os esforços que eles estão fazendo ali também são muito importantes porque fizeram com que Israel levasse forças que deveriam estar em Gaza agora para o norte do país, o que não é exatamente verdade. Okay? Agora, o que ele está tentando fazer é praticamente se desculpar. Ele falou praticamente em tom de um pedido de desculpas por não ter entrado na guerra de cabeça, como o Hamas esperava ou pressiona eles para fazerem. E disse que pode ser, dependendo do que acontecer, que a situação se transforme numa guerra geral, né? Enfim, numa guerra generalizada. E ele disse exatamente a mesma frase que a gente escuta dos líderes israelenses aqui, que se isso continuar dessa maneira, se eles tentarem, se eles atacarem o Líbano, eles vão se arrepender profundamente, vai ser o maior erro da sua história, okay? E o inimigo tem que entender que ele pagará um preço muito caro por isso. Exatamente as mesmas frases que a gente escutou do Netanyahu, do ministro da Defesa Yoav Gallant, do Benny Gantz e de vários outros membros do chefe das Forças Armadas, enfim, que é esse tipo de ameaça, que em outras palavras quer dizer o seguinte: cara, na boa, eu não quero entrar nessa guerra, não puxa a gente para essa guerra, que agora eles não podem falar dessa maneira, então eles ameaçam, que é a maneira de você mostrar força, okay? Numa declaração praticamente de não interesse de entrar na guerra. Isso quer dizer que o Hezbollah não vai entrar na guerra? Não. Isso quer dizer que na conjuntura atual, se ela não sofrer grandes alterações, o Hezbollah e o Irã não têm interesse em entrar na guerra. Porém, se as coisas mudarem, e na escalada de violência, a gente comenta aqui várias vezes, podem acontecer acidentes ou ataques propositais onde o executor dos ataques não tem dimensão das consequências que isso pode dar, ou o que acontecer em Gaza também pode acabar influenciando a opinião pública no mundo árabe, etc, etc, etc. O Hezbollah pode vir a participar da guerra. Hoje, eles deixaram muito claro, ainda que não tenham dito isso literalmente, que não tem interesse em entrar na guerra. Nem o Hezbollah e nem o Irã. Okay? Então esse discurso na sala só mostrou pra gente que se hoje tiver, por exemplo, um encaminhamento de um cessar-fogo com o Hamas, spoiler, não vai ter, okay? A tensão no norte acaba na mesma hora. Bom, o Hezbollah sentiu, né, a pressão também, não só de tudo que está acontecendo, mas ele sabe que a carga americana, e não só americana, europeia também, né, na questão dos armamentos, do apoio a Israel que foi dado recentemente, lembrando que a gente tem 2 porta-aviões americanos aqui, né, e outro equipamento militar na área à disposição de Israel, então acredito que o Hezbollah tenha realmente sentido essa pressão, e entendeu que caso ele resolva entrar na guerra, pelo menos no momento atual, como anda agora, ele tem mais a perder do que ganhar, né? E a mesma coisa para o Irã. Resta saber agora como a gente vai ver o Irã pressionando a milícia Houthi, né, no Iêmen. Como a gente informou, já houve mísseis, né, caindo, vindo para cá essa semana, e a gente vai ter que ver se o Irã, agora, né, que o seu proxy ao lado aqui na fronteira de Israel, deu um passo atrás, pelo menos no momento, já avisou que não está muito afim de guerra, como é que o Irã vai tentar fazer com que a milícia Houthi, ela sim dê uma esquentada aqui na situação, porque se eles conseguirem esquentar a situação, pode ser que o Hezbollah entre na guerra. Enfim, pelo menos para agora a gente tem um alívio, saber que o Hezbollah no momento não está muito interessado na guerra. É isso. Bom, vamos então passar para falar da Cisjordânia. Nossos ouvintes aí que estão ligados na gente, que ouviram nosso último episódio, né, já ouviram bastante disso. A violência na Cisjordânia continua a passos largos. Colonos judeus terroristas, né, colonos judeus têm aí todos os dias tocado o terror na Cisjordânia. Está acontecendo realmente uma limpeza étnica, onde mais de 1.000 palestinos já deixaram suas casas por medo dos ataques dos colonos. Já houve também várias vezes, né, colonos sendo mortos aí por... palestinos sendo mortos por colonos, né, nessa semana também aconteceu. E, enfim, pogrom aconteceu hoje pela manhã, ontem à noite, tá um atrás do outro, a gente não vê absolutamente nada acontecendo nesse sentido, muito pelo contrário. Você compartilhou hoje comigo, João, uma foto, né, do Shalom Arshav, né, daquele grupo Paz Agora, que mostrava a quantidade de exército, né, de tropas que tinha na Cisjordânia no momento que começou a guerra, né? Então, as tropas israelenses, a grande maioria, estava na Cisjordânia e muitos poucos ali em Gaza, e essa tropa, o exército justamente ali fazendo, parte do exército, né, parte das tropas justamente dando apoio a esses colonos que já estavam ali cometendo uma série de crimes que já vinham passando impune. Além disso, João, eu já vou puxar uma notícia do outro bloco, né, pra gente, já que a gente está falando da Cisjordânia. O governo israelense, o Smotrich, não o governo, o Smotrich hoje,
que é o ministro das Finanças e o ministro da Ocupação, ele está simplesmente como é que chama isso? Segurando o dinheiro. Como é que chama isso? Congelando, não é isso a palavra que eu queria usar, mas enfim. Ele confiscou, né? Ele confiscou, essa é a palavra. Ele simplesmente confiscou o dinheiro dos impostos dos palestinos. Como é que funciona? Isso é parte da ocupação, né? Os palestinos pagam, primeiro que a moeda usada tanto em Gaza quanto na Cisjordânia é o shekel, né? A moeda israelense. Os palestinos pagam os impostos, Israel recolhe os impostos e depois ele repassa o dinheiro para a autoridade palestina. E, principalmente, obviamente, que ao longo dos anos, né, Israel usou esse poder, né, sobre esse dinheiro aí como moeda de troca com a autoridade palestina, só que isso piorou absurdamente desde que o Smotrich virou aí o ministro das Finanças e ministro da Ocupação, né, porque ele acaba, nesse caso aí, uma coisa acaba complementando a outra, e ele confiscou o dinheiro dos impostos dos palestinos, ele não repassa de nenhum jeito. Sem pagar os impostos, a autoridade palestina, sem receber o dinheiro dos impostos, a autoridade palestina não tem como pagar os seus funcionários, a autoridade palestina se enfraquece cada vez mais, como foi a política do governo Netanyahu nesse último período. João, só para eu terminar minha fala, a gente viu no dia de hoje, teve o Benny Gantz, né, que era da oposição, entrou para o governo agora durante a guerra e é um dos membros, um dos 3 membros do gabinete de guerra, né, é o Benny Gantz, o Netanyahu e o Yoav Gallant, que é o ministro da Defesa. O Benny Gantz fez um comunicado à nação também, de 6 minutos quase, e ele não falou absolutamente nada sobre o terrorismo dos colonos na Cisjordânia. Absolutamente nada, não abriu a boca, ou seja, deixou o terreno livre e deu carta branca para isso continuar acontecendo. João, a Cisjordânia é a única coisa que falta, né, para a gente realmente entrar naquele clima que tudo pode estourar de uma vez só. Pois é, e já que você tocou nesse assunto, já vai entrando nesse ponto que estava no próximo bloco, mas acho que cabe aqui mesmo. O que alega o Smotrich, né? Ele diz o seguinte: olha, eu não vou repassar esse dinheiro durante a guerra. A autoridade palestina são nossos inimigos. Eles repassam dinheiro para famílias de terroristas, portanto, que estão presas ou que foram mortos. Portanto, o dinheiro deles vai para financiar o terror. Eu não vou repassar. Esse é o argumento dele. Não faz o menor sentido, obviamente, né? Porque você pagar famílias de pessoas que foram mortas ou famílias de presos não quer dizer que esse dinheiro vai apoiar a atividade de terror, né? Isso é justamente o contrário. Esse dinheiro vai para famílias que precisam desse dinheiro. Se é certo, não é certo, cada um tira a conclusão que quer. Mas o fato é que esse não é um dinheiro que vai para o terror. E todo mundo sabe disso. Todo mundo tanto sabe disso que é um consenso nas forças de segurança que o Smotrich tem que abrir a mão e deixar esse dinheiro seguir para lá. Hein? Todos eles orientaram o governo a isso. Eles estão dizendo: a autoridade palestina vai... Como é que é o nome disso? Colapsar. A autoridade palestina vai colapsar. Eles precisam... Esses impostos eles são parte muito importante do orçamento deles. Eles vão acabar colapsando. Eles não vão conseguir ajudar a combater o terror. E sim, você que está escutando aqui, o que acontece é justamente o contrário do que o Smotrich disse. A autoridade palestina colabora com a inteligência israelense e evita atentados em Israel, né? E eles precisam que esse dinheiro entre. A gente não pode colaborar para um colapso da autoridade palestina, porque a gente sabe que quem está ganhando popularidade nesse momento lá é o Hamas, né? Isso é muito óbvio. E o Netanyahu, inclusive, levantou a questão que as forças de segurança estão dizendo que você não pode proibir os palestinos de entrarem em Israel para trabalhar, porque isso acaba influenciando a economia palestina, no caso, a economia na Cisjordânia, e as pessoas em casa à toa e sem dinheiro vão acabar se revoltando e se somando a grupos que estão fazendo protestos contra Israel, muitas vezes violentos, e alguns vão se chamar o terror. Aí o Smotrich falou: o que você propõe, então? Como se a pergunta não tivesse uma resposta óbvia. E o Netanyahu dá uma resposta que, para mim, está muito longe do óbvio, né? Totalmente heterodoxa. Ele diz: não sei, talvez dá um adiantamento para eles, para aqueles do salário, né? Que é uma coisa que não faz o menor sentido. Enfim, o fato é que essas pessoas que entram em Israel para trabalhar, elas são investigadas pelo Shabak, né? Pelo Serviço de Inteligência Geral, e não oferecem perigo, exatamente. Okay? Mas, enfim, então o Smotrich que ele está fazendo é colaborar para o colapso da autoridade palestina e, consequentemente, para abrir mais uma frente de guerra, para começar uma revolta na Cisjordânia, para aumentar ainda mais o número de mortos, para fazer o exército se preocupar com 2 lados e claramente, para armar os colonos e dar carta branca para os colonos
avançarem para cima dos palestinos da Cisjordânia. Esse não é exatamente esse não é o projeto de Israel, não é exatamente nem o projeto do governo. Não confunda as coisas. Esse é o projeto desse setor do governo, desse partido do sionismo religioso, que é um grupo dentro dessa corrente do sionismo religioso, que hoje em dia politicamente é hegemônica, né? E tendo votos também de judeus seculares, né? E, enfim, que está propondo a política de caos completo, porque isso favorece aos objetivos desse grupo especificamente, né? Então ele não quer liberar o dinheiro para a autoridade palestina, ele não quer permitir que os palestinos trabalhem, eles estão armando a população na Cisjordânia, enfim, eles estão afim do problema. Eles transformam a autoridade palestina em sinônimo de Hamas, né? Que é essa narrativa deles, e é isso que eles querem, é isso que eles desejam. Os Estados Unidos estão pressionando muito Israel, dizendo, libera esse dinheiro logo, libera esse dinheiro logo. Né? E, enfim, eu acho que vai chegar um momento que vai ser meio difícil que o governo israelense não libere o dinheiro. E aí a gente vai ver se o Smotrich ele vai com isso até o final ou não. Né? Porque se ele for com isso até o final, será que o Netanyahu vai ser a pessoa que vai demitir o Smotrich? Eu duvido. Eu acho que o Netanyahu prefere o caos do que perder o governo dele. E esse é o perigo que a gente tem agora. Então, um primeiro-ministro que está preocupado com o futuro político dele, num governo recheado de potenciais assassinos, piromaníacos e malucos, né? Enfim, fascistas, né? E o Benny Gantz, que devia ser o ponto de equilíbrio que freia essas pessoas, e devia botar ultimato aqui e ali, não é capaz nem de condenar a violência dos colonos contra os palestinos da Cisjordânia, né? Então a gente está vendo exatamente o que está acontecendo, que é o projeto desse grupo sendo colocado em prática dia após dia, né? Que é amedrontar os palestinos ali, que é forçar os palestinos a irem embora da Cisjordânia, né? É um projeto a longo prazo, e isso precisa ser freado urgentemente. Né? E a gente está no meio de uma guerra, e a gente sabe que no meio de guerras, o que acontece, em geral, é o contrário. É que eventos mais próximos à barbárie tendem a acontecer. Né? Os processos de limpeza étnica, por exemplo, mais famosos da história, eles aconteceram, mais famosos e mais grandiosos, aconteceram durante guerras. Genocídios também, enfim, nem dizer outros fenômenos de crueldade e maltrato com determinadas populações, ou massacres de populações civis. Acontece muito mais durante guerras do que quando não está havendo uma guerra. E esse é todo o ambiente que esse grupo precisa para colocar em prática os seus projetos. E eles precisam urgentemente ser freados. Okay? Só que como está todo mundo olhando para Gaza, tem pouca gente olhando para a Cisjordânia. E é na Cisjordânia que os caras estão tacando o terror, né? Sem absolutamente nenhum controle, quando não são apoiados pelas forças de segurança ali. Né? Que não é um apoio oficial, mas é um apoio que acaba acontecendo. Né? E, enfim, particularmente é uma situação bem complicada. A gente está olhando para a fronteira com o Líbano, está olhando para a faixa de Gaza, e está esquecendo que na Cisjordânia tudo pode explodir em muito pouco tempo também. A Cisjordânia, sem sombra de dúvida, é extremamente preocupante, né? Agora, ver como é uma pessoa que está querendo realmente colocar fogo em tudo, né? O Smotrich. Como ministro das Finanças, ele tem o poder de segurar a grana, e como ministro da Ocupação, ele tem o poder de simplesmente repassar outra parte do orçamento para esses colonos que hoje estão tocando o terror na Cisjordânia. Boa parte das tropas hoje que fazem, né, a segurança na Cisjordânia é de colonos, ou seja, os colonos estão protegendo os próprios colonos e ajudando nesse processo de limpeza étnica no meio do conflito. O que eu acho, a questão é realmente muito preocupante ver o Benny Gantz não falar absolutamente nada sobre isso, né, e isso já, inclusive, foi levantado uma preocupação pelo Biden, né, a esse respeito, e a tendência é que isso continue sendo aí, a pressão continua aumentando, mas é realmente assustador ver que não há nenhuma voz dentro, não só do governo, da oposição também, que ainda está da oposição, a não ser, obviamente, os partidos de eleitorado majoritariamente árabe. Os partidos sionistas não falam absolutamente nada do que está acontecendo na Cisjordânia nesse momento. E é assustador realmente, porque a gente não sabe qual vai ser o final da guerra, né? Vamos dizer, enfim, não tem como a gente prever isso, mas caso a gente tenha uma realidade que, vamos supor, tudo pare do jeito que está hoje, entendeu? A gente, como a gente teve nas outras rodadas de violência com o Hamas, né? Que não houve ataque, não houve uma guerra séria com o Líbano, não houve também, enfim, tudo depois de um determinado momento a poeira baixou. Vamos supor que isso aconteça novamente. A realidade hoje na Cisjordânia, ela é completamente diferente de 4 semanas atrás. Né? A gente tem mais o apartheid mais forte, a gente tem mais expulsão dos palestinos e
a gente ainda vai ter um governo de extrema-direita que, obviamente, não vai fazer absolutamente nada para tentar voltar ao status quo que a gente tinha até antes da guerra, né, que já é diferente também do status quo que a gente tinha no início do ano. E isso realmente é assustador, porque não é só... A violência está muito grande. Os caras estão queimando casas, os caras estão queimando tudo que eles veem pela frente. É assustador, realmente. É pogrom de A até Z. Não tem como não fugir disso. Esse silêncio, né, que é realmente assustador. Até porque, assim, eles não querem criar problema com o governo, mas o Benny Gantz entrou pro governo, né? Então, se o Smotrich sai, o governo não cai. O Bibi não cai se o Smotrich sai, porque o Benny Gantz ele tem muitos mais deputados do que o Bibi, o Smotrich. Pode tirar, inclusive, pode tirar o Smotrich, pode tirar como chama ele? O Ben-Gvir. Então isso pode ser também uma questão do Bibi tomar uma decisão, falar, meu amigo, ou até o Benny Gantz colocar, olha só, você quer que a gente continue? Então a gente tem que também ter linhas vermelhas que a gente não pode passar. E aparentemente não é essa. Não dá para ele a garantia. Depois da guerra, o acordo deles é que o Benny Gantz sai. Não, sim, mas por exemplo, e o Ben-Gvir não. Ok, mas aí é que tá. Ele também pode tentar colocar uma pressão para colocar linhas vermelhas aí, porque a gente. Ele deveria. Exatamente, porque a gente está passando de linhas, né, que são muito perigosas. Exatamente como você falou, limpeza étnica, né, genocídio, essas coisas acontecem em guerras, né? Então essas linhas, no momento em que o Benny Gantz ele não está colocando não está traçando essa linha limite, enfim, ele está dando carta branca e é perigoso demais. Pois é, pessoal, menos de uma hora depois que a gente terminou a gravação, surge a notícia que o Gabinete de Segurança decidiu aprovar o repasse dos impostos palestinos para a autoridade palestina, com o desconto para as famílias de terroristas, né? Vai ser descontado esse valor, mas também será repassado o percentual da autoridade palestina que vai para Gaza, desde que esse dinheiro seja fiscalizado pela autoridade palestina, e o gabinete também decidiu que durante o período da guerra não receberá trabalhadores palestinos de Gaza, eram cerca de 20 mil que trabalhavam em Israel todos os meses, tal qual também decidiu que vai devolver para Gaza os trabalhadores palestinos de Gaza que estavam em Israel, que estão em Israel de fato desde o início da guerra, né? Que nesse momento eles estão detidos e eles vão ser devolvidos para Gaza agora. Enfim, essa foi a decisão do Gabinete de Segurança, um gabinete, enfim, um pouco perverso, então dos males o menor. Bom, João, para a gente terminar o nosso bloco, vamos falar aí de uma próxima notícia que é sobre, enfim, aquela pergunta, né? O que vem depois? O que fazer com Gaza? Saiu aquele documento aí na semana passada, já comentamos sobre isso no último episódio, enfim, com 3 possibilidades que Israel poderia estar aí tomando, né? Pensando para o futuro o que fazer com Gaza, mas no momento em que vaza, os inimigos estão sabendo, então aquilo ali já não tem mais valor. E, enfim, quais são as propostas aí que estão sendo aventadas, o que realmente pode acontecer com Gaza depois que, enfim, o exército resolver que acabou com o Hamas? Pois é, o Dr. Michael Milstein, professor da Universidade de Reichman aqui em Israel, ele deu uma entrevista muito interessante para o podcast Haaretz, e ele debate as possibilidades do dia depois de amanhã. Ou seja, o que vai acontecer, enfim, depois dessa guerra, quais são as possibilidades de Israel, que Israel já deveria estar pensando e talvez já esteja, né? E ele estabelece algumas possibilidades. Diz o seguinte, vamos supor que o Hamas seja derrubado, né? Que a gente consiga enfraquecer o Hamas e que, não sei, façam um acordo com o Hamas, que os líderes do Hamas vão embora e eles vão trocar o comando do Hamas ali por outra coisa, sei lá, ou que eles consigam destruir o Hamas, não importa. Quais são as opções de Israel? Hein? A autoridade palestina, como a gente comentou no podcast passado, disse que não vai assumir o controle da faixa de Gaza sem que haja um acordo permanente, né? No qual, obviamente, eles teriam um Estado palestino, né? Provavelmente uma coisa baseada nas fronteiras de 67, mas enfim. A autoridade palestina não é uma opção nos termos temporários, né? E aí, quais são as opções de Israel? Uma é que Israel faça o controle ali, ou seja, que o exército faça o controle ali, que volte a ser uma ocupação militar nos moldes do que era antes dos acordos de Oslo, né? O que é extremamente perigoso para os soldados que vão estar ali, o que é extremamente nocivo para a população palestina e extremamente opressor também, enfim, mas que é uma opção temporária que o governo deve ter levado em conta e deve ter debatido, né? Quais são as outras opções que existem? As outras opções são instaurar um governo civil
palestino ali, com um grupo que não é autoridade palestina, que não se sabe qual. Certamente o governo israelense já está avaliando determinadas possibilidades, inclusive já deve ter começado algumas conversas, mas isso hoje em dia é muito nebuloso. E a terceira opção que eles deram é olhar lideranças locais de Gaza, fazer uma fragmentação do território, que cada liderança local receba a possibilidade de dirigir essa região que eles, que eles vivem e que eles têm influência, ou seja, distribuir para determinadas elites políticas de Gaza, de maneira fragmentada, até que se chegue a um acordo com a autoridade palestina para que eles substituam essa liderança regional. Ele aponta essas três possibilidades principalmente. E ele diz, qual vai ser? Eu não sei. Isso é o que eu vejo hoje, né? Ele é um estudioso da questão do conflito e do que acontece naqueles lugares. Ele também fala árabe, obviamente, conhece a sociedade palestina muito melhor do que a gente, e ele estabeleceu isso como três opções que para ele são viáveis. É isso que vai acontecer? É uma das opções que vai acontecer? Primeiro a gente tem que ver se Israel vai conseguir afastar o controle do Hamas ali. E a ponto também do Hamas não prejudicar essas outras alternativas que possam vir a aparecer. Okay? Mas, enfim, eu fiquei mais ou menos bem pouquinho mais otimista por ver que existe alguém que está pensando no dia depois de amanhã, dando mais respostas do que somente fazendo perguntas, porque até agora era tudo, o governo sabe o que vai fazer depois de amanhã, isso, enfim, existe alguma possibilidade, ninguém sabe nada, e de repente alguém vira e fala, não, existem possibilidades, e se é um acadêmico importante, é óbvio que alguém de alguns ministérios importantes sentou para conversar com ele. Existe a possibilidade de Israel reocupar a faixa de Gaza e construir colônias ali. Esse é o desejo de parte do governo, dessa mesma parte que está fazendo aqueles tumultos na Cisjordânia, que é o caos lá. Hein? E inclusive, eles dizem isso abertamente. Daí, para ser o que Israel vai fazer, eu acho muito, muito, muito difícil, mesmo que esse governo continuasse no poder, o que eu também acho praticamente impossível. É muito pouco provável que reassentem Gaza com colônias judaicas. É muito difícil você regredir nesse ponto, é muito, muito difícil você conseguir construir os assentamentos ali depois que você já retirou. É difícil que a comunidade internacional permita também um retrocesso nesse tamanho, né? Isso tudo eu acho muito pouco provável. É pouco provável, inclusive, que a sociedade israelense concorde com isso, né? Então as pessoas já estão reclamando da quantidade de soldados que vão morrer na guerra, que estão morrendo na guerra, e certamente vai ser visível depois. Imagina quando você disser que soldados vão ter que defender colonos em Gaza. É muito improvável que essa seja uma opção levada a sério, até por esse governo absurdo de extrema-direita de Israel. Como eu acho que esse governo nem deve ficar no poder muito tempo depois dessa guerra, ou talvez até durante essa guerra, então eu já descarto essa possibilidade. Bom, é isso, né? O dia de amanhã é o que todo mundo quer saber, né? Inclusive, nesse documento, né, que saiu aí do Ministério da Inteligência, eles falam, né, que a ocupação militar ela não funciona sem os assentamentos. É impossível você manter uma ocupação militar sem que você colonize a região. Por outro lado, no momento que você coloniza a região, você não pode acabar com a ocupação militar. Então você acaba tendo aquela relação ali entre os dois, né, o tempo todo, um se alimentando, né? Um alimenta o outro, né, o tempo todo. Retroalimentação, né? Retroalimentação, exatamente. É essa palavra que não veio à minha cabeça. Bom, é isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política interna esta semana. É isso aí, né? É engraçado que a guerra comendo e a gente também tem a política interna acontecendo. E a primeira notícia que vamos comentar é ainda, obviamente, em relação à guerra, já que o Biden, a notícia que surgiu, essa notícia é boa, a notícia que surgiu é que o Biden tinha colocado já uma pressão no Netanyahu para ele pensar aí na sua sucessão, vamos dizer assim. Falando que Netanyahu, seus dias estão contados, você possivelmente depois da guerra vai ter que deixar o cargo e eu estou contando com isso. É isso mesmo, João? O Biden está botando essa pressão para o Netanyahu sair fora, cara? Pois é, isso foi o que rolou no Washington Post, né? E repercutiu aqui na mídia israelense, né? Que o Biden teria dito para o Netanyahu, olha só, meu querido, você já era, não tem mais condição, você tem que começar a preparar a tua sucessão e já pensar em sair agora, porque tu não tem legitimidade nenhuma e está muito difícil fazer qualquer coisa com você no comando. Então, olha só, conselho aqui para você, de quem está te financiando agora nesse momento, pega as tuas coisas e vai embora. O governo norte-americano negou que o Biden tivesse dito isso, e é óbvio que eles vão negar. Eles vão dizer que é verdade, o Biden disse mesmo para o Netanyahu que ele tinha que renunciar.
Não vai, né? E, obviamente, o governo israelense também negou. Agora, a gente tem como provar que ele disse isso? A gente não tem certeza que ele disse isso? Não, mas pode ser que ele tenha dito. Enfim, e isso mostra um pouco o grau de isolamento do Netanyahu, né? Que a gente já sabia que o Biden não morria de amores por ele, nem pela reforma judicial que ele estava tocando, menos ainda agora que, enfim, que agora que ele está nessa guerra, que não é uma pessoa confiável, e que o Biden está apostando dinheiro nisso. Então, enfim, o fato agora é que o Netanyahu vai tomar cada vez mais pressão para sair. Se é verdade ou não, a gente não sabe, mas que a história boa né, cara? Que pressão, hein? Sai fora, irmão, se liga aí, perdeu, tá derretendo, vamos embora. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco para tratarmos aí mais uma vez, do Smotrich, né, o ministro das Finanças, aí esse mesmo que não quer, que confiscou a grana dos palestinos. Ele apresentou aí uma economia, um plano, né, para a economia israelense durante a guerra, que foi absolutamente criticado por todo mundo mesmo. E aí eles teve que reapresentar um plano e agora está aparecendo aí com enfim, novas ideias. E o parlamento, nesses dias aí, do último podcast até hoje, aprovou uma ajuda financeira, principalmente ali para a galera que, enfim, foi retirada da região de Gaza e do norte também e tudo mais. João, é extremamente preocupante, já tem a notícia aí que o petróleo, a gasolina aqui em Israel, né? Aqui em Israel acontece uma questão muito interessante em relação à gasolina, que é o seguinte: a gente tem 3 grandes bandeiras de posto de gasolina, a verde, a amarela e a vermelha, que são as grandes empresas de petróleo, de gasolina, e você tem outras muito pequenas. E essas empresas, elas funcionam como mais ou menos um cartel, né? Porque o governo determina qual é o valor máximo da gasolina e todas essas empresas colocam, obviamente, o valor máximo, né? Você não tem concorrência. Porque você pode ir no posto verde, no amarelo e do vermelho, o preço vai ser sempre o mesmo, vai ser sempre o máximo. Esse preço ele é ajustado todo mês, né, todo no início do mês, e agora a gente já teve a informação que nesse mês agora era para ter aumentado ontem, só que o governo, mais uma vez, ele reduziu os impostos da gasolina por uma semana, e na semana que vem a gasolina vai subir em 70 centavos, mais de 10% de aumento. João, a gente tem aí 350 mil reservistas, pessoas que estão sem trabalhar, quem paga por isso é o Exército, quem paga por isso somos nós. O governo eu vi hoje, bilhões e bilhões de dólares o governo já gastou nesse primeiro mês aí de guerra, e pelo que falo, a gente vai ter pelo menos mais aí, uns 11 meses pela frente. Como é que vai ficar a economia israelense nesse período? Eu vou jogar alguns números aqui e dar algumas informações só para o ouvinte da gente entender o que acontece no país agora. Okay? A guerra, ela custa, por dia, mais ou menos, 250 milhões de dólares, okay? Que é 1 bilhão de shekel. Cada dia. Pensa nisso, a guerra já tem 28 dias, okay? Ela já gastou mais ou menos 7 bilhões de dólares. O que é, enfim, uma coisa absurda, né? Ainda não chegou a 28 dias, né? No sábado completa 28 dias, a gente está gravando na quinta. Amanhã, na sexta-feira, 28 dias. Porque a guerra começou no sábado, no dia que verdade. Pois amanhã então a gente vai chegar nos 7 bilhões, né? Então, enfim, para vocês terem uma noção, esse é o tamanho do custo da guerra. E são custos, né? Enfim, o que o governo tem que botar de dinheiro na guerra. Isso afeta o orçamento nacional de maneira gritante. Além disso, a gente está funcionando só com 80% da economia. 20% da economia está totalmente parada por causa da guerra. Eu achava até que fosse mais. Escutei isso hoje, que é 20% da economia que está parada. Agora, por que essa economia está parada? A gente tem uma população, mais ou menos, de entre 300 e 400 mil pessoas que estão evacuadas de suas casas. Oficialmente, são só 180 mil. A gente sabe que tem muita gente que saiu de suas casas não para programas do governo, né? A gente sabe que cidades fantasmas, por exemplo, como Ashkelon, que muito pouca gente ficou. Ashkelon tem uma população de 120, 130 mil pessoas e tem muito pouca gente agora na cidade. E a gente tem, como o Marquinhos falou, 360 mil soldados da reserva convocados. O que são soldados da reserva? São todas as pessoas que já terminaram o serviço militar. 97% deles são homens, dos que foram convocados agora, só 3% são mulheres, mas são pessoas que já terminaram o serviço militar e que são convocados em situação de emergência para a guerra. Okay? Até os 45 anos é obrigatório o comparecimento, se você for convocado, nem todo mundo é convocado,
mas quem for convocado, o comparecimento é obrigatório, e você pode ser voluntário até os 52 anos de maneira remunerada, porque o Exército paga os reservistas, né? Paga o equivalente ao que eles receberiam nos seus trabalhos. A partir dos 52 anos você pode ser voluntário, mas não para qualquer tarefa e é não remunerado. Enfim, então até os 45 anos é obrigatório. Até pouco tempo atrás era até os 40, agora aumentou até os 45. Tem gente que me perguntou, tem chance de você ser convocado? Tem. Eu servi o Exército aqui, o Exército é obrigatório. Eu servi, tem chance, mas eu não sou convocado há muitos anos e eu imagino que na unidade que eu servia, que era a unidade de médicos e paramédicos, no caso eu sou mecânico de blindados, eles já tenham me trocado por outro mecânico, porque na última vez que eu fui convocado eu pedi dispensa, que estava terminando minha dissertação de mestrado, e me concederam a dispensa, e aí desde então nunca mais fui convocado. Mas tudo pode acontecer, né? Eu nunca recebi a carta de liberação. Enfim, 360 mil pessoas é um grande número de pessoas que está na faixa entre os 22 e os 45 anos. Já tem uma população de mais ou menos 9 milhões e meio de habitantes, e dos quais de 2 milhões e meio a 3 milhões, não me lembro exatamente, são menores de 18 anos, hein? Tem um percentual que é maior de 45, tem toda a população ultra-ortodoxa, a população árabe, que a grande maioria deles não serve o exército. Então, a gente pode dizer que cerca de 40% dos homens em idade de reservismo, das populações seculares de Israel, foram convocados. E isso afeta o mercado de maneira crucial, afeta a vida das famílias, porque tem uma série de mães que estão cuidando dos filhos sozinhas, né? Por exemplo, você não pode começar os estudos na universidade, porque a grande maioria dos universitários homens, né, estão servindo como reservistas agora. Você tem falta de professores nas escolas, tem falta de trabalhadores em um monte de lugares, tem falta, por exemplo, de médicos, na verdade, também, porque os médicos do Exército foram todos convocados, né? Mas tem falta de enfermeiros, tem falta de profissionais de todas as áreas. E a economia para, e tem uma série de organizações buscando profissionais substitutos, e várias empresas que dependem do país estar numa situação estável para funcionar, vários setores, né? Eles não funcionam. Por exemplo, eu trabalho com turismo, e o turismo não existe em Israel nesse momento. Não tem turismo estrangeiro no país. Como outros setores também acabam não acontecendo. Não só agências de turismo, empresas de ônibus, guias de turismo, enfim, lugares, atrações, né, museus, etc. Tudo isso perde muito. A gente está falando de um setor. Existem vários outros que também perdem, né? Por exemplo, a aviação, não tem praticamente ninguém vindo para Israel nem para fazer negócio, né? E vários outros setores são atingidos indiretamente também. Então, a gente está vendo essa situação que fez com que o número de desempregados no país atualmente chegasse a 700 mil novos desempregados, no caso, né, além dos que já tinham antes, já era um país que estava com desemprego baixo. Okay? Agora, 700 mil, a gente está falando de cerca de 15% do mercado dos profissionais de trabalho israelenses, ou seja, o desemprego está tocando a faixa dos 20% agora em Israel. É uma situação temporária? Quando a guerra acabar, isso tende a mudar. Não que a guerra vai acabar e o desemprego vai voltar a ser 4%, 5%, vai demorar um pouquinho, mas também é uma situação temporária que a gente não tem previsão de quando isso vai acabar. Okay? Então, isso afeta o país de maneira, muito impactante. É um golpe muito forte no país. E quanto mais tempo você fica nessa situação de guerra, mais tempo a economia fica em frangalhos. E, ao mesmo tempo, tem pessoas que estão precisando de ajuda. Os que estão evacuados de suas casas, as pessoas que perderam parentes, os que moravam naqueles kibbutzim que foram destruídos, ou os que moram na região próxima à fronteira de Gaza, que foram mais bombardeados. Tudo isso vai exigir reconstrução. As pessoas não estão conseguindo trabalhar, porque elas perderam também os meios de subsistência ali. Então, o Estado tem que dar agora uma maneira... tem que sustentar essas pessoas, não só pagar o hotel onde eles estão morando, ou os apartamentos que estão sendo alugados para eles, mas também remunerar essas pessoas. Hein? Posteriormente, vai ter que ser discutida algumas indenizações, algumas pessoas por algumas perdas. E o plano... E agora foi acionado, porque a lei ainda estava valendo, o protocolo das férias não remuneradas, que o Estado te paga o valor do teu seguro-desemprego, para que o trabalhador não perca o vínculo empregatício com o seu chefe, né, com o seu lugar de trabalho. O Estado ele paga o valor do seguro-desemprego para que o chefe não demita o trabalhador, para que apenas a situação volte ao normal, a situação dele regular de trabalho volte a ser normalizada. Né? Mas, enfim, a crise econômica está batendo na porta e o Ministério das Finanças está preocupado com o dinheiro que vai para os assentamentos ou com o dinheiro que vai para as academias rabínicas. Né? O Ministério das Finanças não está nem aí para
para os esforços de guerra, não preparam um plano, não tem. Agora eles começaram a aprovar as primeiras ajudas para segmentos da população, mas não são sérios, né? A gente falou disso na edição passada, então não vou mais chover no molhado. E essa é a triste realidade que a gente vê acontecendo em Israel na área econômica, um país que tem uma economia forte, sobretudo se comparado aos países da região, mas que também é um país muito frágil, porque qualquer situação de guerra, por ser um país muito pequeno também, ele impacta a economia do país inteiro, né? Não é uma guerra, não é que nem o Brasil, que tem dimensões gigantescas e se tem uma guerra em Roraima, é óbvio que vai ter consequências com a Venezuela ali, óbvio que vai ter consequências na população de São Paulo, mas não são as mesmas consequências que a gente vê aqui. Com os foguetes, eles chegam até Haifa, da faixa de Gaza, e tem setores que não podem simplesmente que são afetados no país inteiro por conta da guerra. A população também é muito pequena, então tudo impacta, né? Então tudo isso acontece, isso sem contar, e a gente está falando só de economia agora, não estamos falando agora das consequências psicológicas, de pós-trauma, enfim, etc, que são incontáveis enfim, acho que a gente pode até convidar outras pessoas para falarem sobre isso melhor que a gente. Lembrando, né, que a economia israelense, no último período, né, vinha passando já por um processo extremamente complicado, alta da inflação, né, o período pós-corona, que aconteceu no mundo inteiro, né, a gente também teve uma alta da inflação aqui, a taxa de juros subiu bastante e é possível que isso continue acontecendo, né, o dólar também estourou, né, desde que a guerra começou. O futuro, né, também na economia não é muito positivo, não, mas vamos ver. O negócio é torcer para a guerra acabar o quanto antes e as coisas tentarem voltar aí a uma determinada normalidade. Bom, gente, o nosso próximo assunto do bloco é sobre a família Netanyahu. É isso aí, gente. Família Netanyahu, eu não sei nem como classificá-los, né? Mas o que a gente sabe é o seguinte, resumindo aí para os nossos ouvintes. A família Netanyahu, ela está há anos no poder. Não estou falando do Bibi Netanyahu. Estou falando principalmente do trio Viratum. Quem é o trio Viratum? O Bibi Netanyahu, a sua esposa Sara Netanyahu e o seu filho do meio, o Jair Netanyahu, que hoje se encontra em Miami. Eles, há muito tempo, eles realmente controlam a política israelense, tudo passa pela mão deles. Comentando, o Yair, né, ele funciona mais ou menos aí como o diretor do gabinete do ódio, né, como foi visto no Brasil, enfim, é o cara das redes sociais que, enfim, divulga mentiras e ódio para todo mundo, é o cara que agride jornalista, agride juiz, agride todo mundo, e foi o cara que, enfim, a gente comentou isso no último episódio, né, que ele foi a pessoa que escreveu aquele post onde o Netanyahu saía contra os chefes das forças de segurança, culpando-os, né, pelo ataque do Hamas. E a Sara Netanyahu, que tem um poder enorme também sobre o Netanyahu, inclusive, eu só vou dar um exemplo aí da guerra, né? A pessoa que ela indicou o responsável é o chefe, vamos dizer assim, das negociações para a libertação dos reféns. Ela indicou a pessoa. Como ela faz muitas vezes, a gente, enfim, comentamos isso, da influência dela em várias decisões do governo para demitir ministros, para assinar acordos de coalizão. Ela tem sempre ali, não só o dedo, né? Ela praticamente tem as mãos inteiras e faz o que ela bem entende. Cara, como é que pode um país ser governado por uma família, cara? Pois é, e não é qualquer família, né? Agora, eu vou contar para vocês um pouquinho, bem rápido, da história da família Netanyahu, só para vocês entenderem por que a gente fala tanto deles aqui. Né? É mais ou menos um tópico especial nessa edição do podcast. E o Netanyahu, ele é filho de um historiador importante do movimento sionista chamado Ben-Zion Netanyahu, que era um historiador especialista em Inquisição e era ligado ao movimento sionista revisionista, que é a direita do movimento revisionista, né, do movimento sionista, que ele era um assessor dos principais braços direitos do Jabotinsky, né, do Vladimir Jabotinsky, que é o criador dessa linha de pensamento dentro do movimento sionista. Okay? E ele alegava, o Ben-Zion Netanyahu, que ele era boicotado pela academia israelense, que só aceitava professores da esquerda. E por isso ele foi lecionar, ele virou um professor universitário nos Estados Unidos. Então, sendo assim, a família Netanyahu cresceu nos Estados Unidos, inclusive o Benjamin, que hoje é o primeiro-ministro. Eram 3 filhos, o mais velho era o Jonathan, o segundo o Benjamin e o terceiro o Ido, 3 filhos homens que cresceram lá. Netanyahu, inclusive, se formou nos Estados Unidos. Em determinado momento pensou em ficar por lá, mudou o nome dele. Todos eles voltaram para Israel para servir o exército. Foram oficiais. O Jonathan Netanyahu, inclusive, ele foi a única queda, né, a única morte israelense na Operação Entebbe, que foi a operação que resgatou
os sequestrados, os israelenses que estavam sequestrados no avião em Uganda, né, estavam mantidos reféns lá numa operação super bem sucedida, comandada pela Mossad, em conjunto com a Sayeret Matkal, que é a unidade especial, a principal unidade especial do Exército, e ele morreu ali. E ele já era um sujeito conhecido, mas depois que ele já era um militar mais ou menos conhecido, porque ele era muito bonitão e acabava que ele tinha uma exposição maior. E quando ele morreu, os diários dele foram publicados e influenciou uma geração inteira. Por exemplo, o ex-primeiro-ministro Naftali Bennett deu o nome do filho dele de Jonathan em homenagem ao Jonathan Netanyahu. Ele leu os livros dele quando ele era jovem e ele era o herói dele da infância, né? E o Netanyahu também serviu na mesma unidade, não tem tantas histórias de heroísmo como o irmão. Ele chegou a ser major no exército, inclusive o Benjamin Netanyahu, depois voltou para os Estados Unidos. Até mudou de nome, né, para Ben Nitai, pensou em seguir a vida lá e não deu muito certo, e ele tentou retornar um pouco para a política israelense e entrou como embaixador israelense na ONU, né? Fez uns contatos com o Likud, através do pai dele, com o partido Likud, e ganhou esse cargo de embaixador israelense na ONU, e foi muito bem, no sentido de que ele conseguiu representar Israel de uma maneira positiva, principalmente perante o governo norte-americano. Era um sujeito que falava inglês fluente, tinha uma oratória muito boa, e ele aprendeu muito na política americana, né? Ele trouxe esses ingredientes depois para Israel. Quando ele foi nomeado número 1 do Likud, né, ganhou as primárias e concorreu nas eleições pela primeira vez e venceu o Shimon Peres em 96, após o assassinato do Rabin. Ele foi casado já 3 vezes, o Benjamin Netanyahu. No primeiro casamento dele, ele teve uma filha que hoje em dia é ultra-ortodoxa, chamada Noah Netanyahu. E no segundo casamento foi com uma mulher britânica que se converteu ao judaísmo por uma corrente reformista. Ele se separou sem ter filhos. E o terceiro casamento dele foi com a senhora Sara Ben-Aretz, hoje em dia conhecida como Sara Netanyahu, uma psicóloga de uma família, inclusive, de esquerda, né? Ela, no caso, parece que não, mas a família dela, em sua maioria, é de pessoas de esquerda. E, enfim, ele teve uma polêmica grande com a Sara em algum momento, né, na campanha ali dele para primeiro-ministro, quando expuseram o fato de que ele tinha uma amante, né? E ele, enfim, ele conseguiu usar isso a seu favor, dizendo que a vida dele privada não interessava a ninguém, que estavam usando isso contra ele na campanha, e apareceu junto da esposa, dizendo que ele já tinha se resolvido com ela sobre isso, etc, etc, etc. E algumas pessoas dizem que até hoje o Netanyahu ele cede tudo que a Sara quer, porque ele tem esse peso na consciência por essa situação ter sido exposta daquela maneira. Enfim, a família Netanyahu, a primeira polêmica na qual eles se envolveram depois dessa, obviamente, né? Os filhos de Netanyahu com a Sara são novos, né? O Yair Netanyahu tem 31, 32 anos, e o Avner Netanyahu, que é o mais novo, tem 27, 28. O Avner não aparece muito na imprensa, é um sujeito bem tranquilo e ninguém tem nenhuma crítica a fazer sobre ele. Mas, enfim, a primeira polêmica foi quando o Netanyahu ele perdeu as primárias do Likud, né? Ele desistiu das primárias do Likud, na verdade, para o Ariel Sharon vencer ali no final dos anos 90, e a Sara disse para mim que a gente vai embora do país e que se exploda o país se não querem o Netanyahu o Benjamin como primeiro-ministro. Isso pegou muito mal naquele momento, e de fato o Netanyahu e a Sara foram passar um tempo nos Estados Unidos. Aí ele fez muito dinheiro como palestrante, como executivo de algumas empresas e tal, e voltou para Israel como ministro das Finanças, tocou umas reformas altamente neoliberais na economia israelense, muito impopulares, tanto que renderam a ele só 12 cadeiras nas eleições seguintes como líder do partido, mas que futuramente ele apresentou uma narrativa, que muita gente acredita nela, de que essas reformas salvaram a economia do país e que Israel cresceu muito porque o Netanyahu foi corajoso e cortou uma série de gastos públicos, e o país começou a crescer muito mais depois disso. Enfim, ele fez um governo medíocre entre 96 e 99, O próprio pai dele disse que ele não servia para ser primeiro-ministro. O pai dele faleceu no início dos anos 2000, no início da década de 2010, quando ele voltou a ser primeiro-ministro. Em 2009 ele volta a vencer as eleições, né? E aí ele começa a governar desde então. E aí o que acontece com a família Netanyahu nesse momento? O Yair Netanyahu, no início ele está no exército, no início da cadência do pai dele, ele saiu do exército, nunca trabalhou em nada na vida, né? Teve um programa de rádio e um podcast, mas nunca teve um trabalho efetivamente que ele teve que lutar por isso. Se formou na Universidade Hebraica de Jerusalém e morava com os pais até pouco tempo, quando foi agora morar nos Estados Unidos uma temporada, não sabe quando ele vai voltar. E o Yair e a Sara, a Sara sempre teve participação na política do Netanyahu. Ela escolhia seus assessores, e quando ela deixava de gostar de alguém,
era um problema muito grande para Netanyahu. Isso aconteceu com o Naftali Bennett e com a Ayelet Shaked, dois ex-políticos israelenses, né? O Bennett pode voltar a qualquer momento, a Ayelet Shaked não sei, mas os dois foram assessores do Netanyahu, enfim, contemporâneos, inclusive, né? A Shaked foi quem levou o Bennett a ser assessor do Netanyahu, e os dois, a Sarah criou problema com os dois, porque os dois pediram um aumento de salário, o Netanyahu não conseguiu esse aumento no Likud, e ele pagou do próprio bolso, escondido da Sarah. Quando a Sarah descobriu, ela exigiu do Netanyahu que demitisse os dois, e ele demitiu os dois, e, enfim, e aí criou uma situação complicada deles com a Sarah, por exemplo. Ela teve problemas também com outras pessoas, como o Avigdor Lieberman, né? E é claro, né, é um caso notório em Israel que a Sarah participa das nomeações e de várias reuniões não exatamente do gabinete, mas do Netanyahu, mas do Ministério do Primeiro-Ministro, né, que são os principais assessores dele. A Sarah geralmente está presente. E nos últimos 4, 5 anos, o Yair teve cada vez mais presente. Agora, o Yair, para vocês no Brasil entenderem, ele é uma mistura de 3 filhos do Bolsonaro. Ele é a mistura do 02, 03 e 04, né? Só o 01 que não é exatamente igual. Por que ele é desses 3? Porque ele, como o Marquinhos falou, ele coordena esse gabinete do ódio. Okay? Todo mundo sabe que ele é um dos expoentes disso, né? É notório isso também. Enfim, o próprio Twitter dele o entrega nesse caso, né, e as participações dele em outros programas de rádio e de televisão. Ao mesmo tempo, ele também é um dos grandes coordenadores em Israel, né, incentivadores do pensamento da direita populista, como se diz atualmente, né, dessa far-right, dessa extrema-direita moderna. Ele se aproxima de intelectuais da extrema-direita, organiza eventos e difunde essas ideias, enfim, de deep state, esse tipo de coisa, que é parecido com o que o Eduardo Bolsonaro faz no Brasil. E parecido com o filho mais novo também, no sentido que a gente só sabe das fofocas da vida dele pessoal. Um dos casos que o Yair Netanyahu se notabilizou, que a gente acabou conhecendo, foi que um motorista gravou uma conversa dele no carro, indo com um amigo para um bordel, né, enfim, e para um bar de strippers, né? E ele dizendo: meu pai deu muito dinheiro pro teu, então me paga agora uma prostituta, né? Enfim, que é ele tentando extorquir um suposto amigo naquele momento, que era filho de um desses magnatas aqui em Israel, que provavelmente fez muito dinheiro no governo Netanyahu. O motorista gravou e divulgou essa gravação, né? Mas enfim, o Yair também começou a participar sem absolutamente nenhuma formação, e algumas fontes internas ali da Balfour, né, que é a residência oficial do primeiro-ministro, dizem que o Yair Netanyahu, quando o pai não faz o que ele quer, grita que nem um maluco, esperneia. Quando pedem para ele sair da sala de reunião, ele fica muito irritado, né? E esse desequilíbrio, a gente também escuta falar da Sarah Netanyahu. A Sarah Netanyahu ela foi denunciada já por vários trabalhadores da residência oficial do primeiro-ministro por maltratar os trabalhadores. Já teve programas de televisão entrevistando esses profissionais da casa, ela obrigando, por exemplo, funcionárias a comprar meias que rasgavam na hora de lavar roupa, comprar meias novas para ela, né? Enfim, gritos e mais gritos com os funcionários, ela deitando no chão e falando: eu vou me matar por sua causa. Esse tipo de situação. Ela nega esse tipo de coisa, mas várias fontes comprovam, né? A gente tem também áudios dela gritando com assessores do Netanyahu, né, berrando de uma maneira enlouquecida. Enfim, e o curioso é saber que essas pessoas têm influência sobre as decisões do governo baseadas em não sei o quê, né? Enfim, se o Netanyahu é um sujeito experiente, que estudou e que foi embaixador na ONU e etc, foi ministro, o Yair Netanyahu e a Sarah Netanyahu não têm absolutamente nenhuma experiência em nada, exceto ser parte da família do primeiro-ministro, e, aparentemente, são pessoas totalmente desequilibradas e radicais, né, e extremas para estarem nesse lugar. Fora as acusações da Sarah de gasto extremo de dinheiro público, né? Isso aqui que a gente está fazendo agora parece revista de fofoca, mas são assuntos que são falados aqui em Israel nos principais programas televisivos. Porque, por exemplo, agora, nesse momento, a Sarah Netanyahu decidiu que durante a guerra ela vai ficar num bunker de um bilionário, que é um bunker que, aparentemente, ele é anti-guerra atômica. Quem em Israel tem acesso a um bunker desse? Ninguém, praticamente ninguém. Por que a Sarah Netanyahu está morando ali? E ela, obviamente, que o Benjamin Netanyahu também. O Shabak autorizou que eles morem nessa casa, né? Enfim, é permitido que o primeiro-ministro ganhe presentes de amigos bilionários numa situação como essa, como, por exemplo, favores, né? Como ficar num bunker anti-guerra atômica. Qual é a mensagem que passa para a população quando o primeiro-ministro e a primeira-dama estão morando numa casa que tem um bunker anti-guerra atômica,
enquanto parte da população não tem que correr para as escadas do prédio, porque nem um quarto fortalecido tem, né? E por que eles têm direito a isso? Hein? Qual parte da lei que diz que eles têm direito a isso? E, principalmente, algo que não é parte da residência oficial, né? Esse tipo de situação acontece frequentemente, a gente é noticiado o tempo inteiro na mídia israelense sobre esse tipo de coisa. Enfim, em algum momento a gente vai ter que falar sobre isso. Por que a gente está falando disso agora? Porque na semana passada a gente tocou nessas questões da família Netanyahu. Primeiro porque muita gente questionou por que o filho do Netanyahu não foi chamado para ser reservista. Eu não sei. Pode ser que ele não tenha sido chamado porque ele está desatualizado, porque ele serviu na parte de inteligência e os equipamentos mudam. Enfim, e tem gente da inteligência que recebe a liberação de ser reservista porque passa a ser obsoleto, passa a ser desnecessário. Pode ser que alguém ali esteja querendo fazer um favor para o primeiro-ministro ou não, mas enfim, essa acusação eu não acho que é válida no caso. Mas a gente comentou na edição passada do podcast alguma coisa sobre a Sara, que ela, por exemplo, foi a pessoa que indicou o negociador oficial do governo para a volta dos reféns, que é um sujeito, no mínimo dos mínimos, muito questionável para esse cargo, né? Mas enfim, tá aí esse resuminho pequeno sobre a família Netanyahu. Vocês devem ter reparado que a gente não falou sobre a filha mais velha do Netanyahu, a gente não sabe absolutamente nada sobre ela está no canto dela em Jerusalém, não se mete em política, nem o filho mais novo dele, que também não se mete em política e é um cara tranquilo e a gente não tem o que falar sobre ele, né? A gente não está fazendo investigação de fofoca, a gente só fala sobre a influência da família na política, que normalmente, ou quase sempre, é de maneira muito negativa. Pô, eu ia dar uma fofoca agora, mas então não vou nem falar, porque você simplesmente acabou com a minha alegria. Não, pode falar. Não, olha só, é um boato. Eu vou botar o boato, porque assim, eu ouvi isso de 3 pessoas diferentes e, enfim, corre por aí. Que, como a gente comentou, que o Netanyahu, o Yair, né, ele está nos Estados Unidos, está em Miami, já está em Miami há algum tempo e ninguém sabe, né, o verdadeiro motivo. Bom, e o que eu ouvi foi o seguinte, que ele estava, enfim, em casa com o pai e tudo mais, eles começaram a discutir e o Yair Netanyahu teria dado um tapa no Bibi, no pai. E junto deles tinha ali o pessoal do Shabak, né, do Serviço Secreto Israelense, que protege o primeiro-ministro. Nesse momento eles prenderam o Yair, seguraram ele, falaram, você está preso, você, enfim, bateu no primeiro-ministro, a gente está aqui para proteger o primeiro-ministro, não importa se você é filho dele ou não, você, enfim, pode matar o primeiro-ministro, a gente não quer que isso aconteça, você está preso. E aí eles chamaram a assessora jurídica, né, do governo, a Galit Barba Miara, e aí eles chegaram a um acordo ali por baixo dos panos de mandar o Yair para os Estados Unidos e, inclusive, tirá-lo das redes sociais, né? Ele ficou um mês ou mais assim, sem postar nada no Twitter, que era a principal rede que ele usava. Está nos Estados Unidos até agora. Se fala também sobre o uso de drogas e, enfim, que ele está passando também por um processo de, como é que chama? Gmilá, Desintoxicação. Desintoxicação, mas enfim, não se sabe também. Mas essa história de que ele bateu no Netanyahu, eu ouvi de 3 pessoas diferentes que não tem nenhuma ligação uma com a outra. Eu até fiquei meio assustado, assim. Não se sabe se é boato ou se não é, né? Como a gente também tem a história aí de, enfim, que a Sara tem coisas que podem incriminar o Netanyahu e por isso que ela também tem tanto poder. Mas também não passam de hipóteses e boatos. Bom, com essa fofoca então, João. A gente não ia falar de fofoca, mas acabou uma fofoquinha ali. Bom, gente, vamos passar então para o nosso próximo bloco, mas antes a gente recebeu um pedido dos nossos amigos do site Israel de Fato e a gente bota um recado deles aí para vocês, porque eles estão aí na luta com a gente. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Bernardo, do site israeldefato.com e eu quero convidar vocês que curtem notícias e análises de Israel para acompanhar o nosso site. Todos os dias a gente atualiza tudo o que acontece aqui em Israel, sempre com a preocupação de contextualizar os assuntos de forma curta, direta e imparcial. israeldefato.com. Estamos também no Instagram. Bom, gente, vamos começar então o nosso terceiro e último bloco, o bloco em que vamos tratar da política internacional, só que antes de mais nada, como já é de praxe, vamos dar aquela moral para os nossos ouvintes que deram uma moral para a gente e entraram aí no nosso programa de financiamento coletivo, no Apoia-se. Quem puder dar aquela moral que ainda não entrou no programa, quem pode ir lá e contribuir com a gente, está lá, apoia.se/do lado esquerdo do muro. E vamos então aos nomes dos nossos grandes ouvintes e apoiadores: Guto Pereira Nunes, Adriano Versani, Michel Zales, Noah Vargo, Rosa Heinsheim, Angela Goldstein, Felipe Archimovich,
Thaís Scheinberg, Giovanni Orso, Raquel Penarol, Sérgio Goldbaum, Paulo Eduardo Pinto de Almeida, Luana Lima, Maurício Landi, Alex Guppermacher, Carlos Besso, Roberto Tonani, Júlia Rios, Liz Unikovski, Marcos Paulo Januário de Souza, Daniel Schor, Daniel Spector, Maíra Weinstock, Felipe Zebulun, Nina Kertzmann, Débora Rosenfeld, Alan Tabakoff e Mila Chazeliov, grande Mila. É isso aí, gente. Brigadão aí pelo apoio, brigadão pela força. E vamos então começar o nosso terceiro e último bloco, tratando aí de questões relacionadas, obviamente, à guerra e, obviamente, também questões internacionais, já que essa semana a gente teve aí uma série de países que resolveram ou cortar ligações, cortar assim, relações diplomáticas com Israel, ou chamaram seus representantes diplomáticos para conversas, para averiguar o que está acontecendo. São eles Bolívia, Chile, Colômbia, Bahrein e Jordânia. Ô, João, são países que têm um impacto muito pequeno, né, em termos globais, assim, em termos de influência global e força. Porém, quando a gente vê 3 países da América Latina tomando uma postura como essa, e 2 países do Oriente Médio, que têm acordo de paz com Israel, relações diplomáticas com Israel, tomando também uma postura dessa, há de se preocupar com alguma coisa, né, cara? Certamente. E eles se somam à Turquia, que também já tinha anteriormente convocado seu embaixador para consulta, né? No caso, a Bolívia tomou uma atitude mais radical, eles decidiram romper relações com Israel. O Chile, a Colômbia, o Bahrein e a Jordânia convocaram os embaixadores para consulta. O Bahrein disse que só devolve o embaixador para Tel Aviv quando a guerra terminar, e depende de como a guerra terminar. Então, são medidas drásticas. Okay? A gente sabe que há pressão por outros lados também. Israel sofreu críticas da Arábia Saudita também, dos Emirados Árabes, de outros países aqui do Golfo, países como o Egito também, de países de maioria árabe e muçulmana. Mas, enfim, até agora esses países foram os que tomaram uma atitude um pouco mais enérgica, né, em relação a Israel. Dos principais países de maioria muçulmana, na verdade, dos 6 principais países com quem Israel tem relações, 3, enfim, praticamente tomaram uma decisão negativa em relação a Israel, né? A Jordânia, o Bahrein e a Turquia. Enfim, então a gente tem que agora esperar para ver o que vai acontecer com o resto do mundo árabe. Agora, Marquinhos, eu quero dizer uma coisa para você. Os países árabes, é verdade que eles têm demonstrado solidariedade aos palestinos e feito críticas a Israel, repudiado as ações de Israel em Gaza e a matança e etc, etc. A Turquia usa a palavra genocídio, os outros países ainda não, mas usam termos bastante fortes também para se referir ao que acontece em Gaza. Por outro lado, é importante a gente dizer isso, é interessante para a Arábia Saudita, para o Egito, para a Jordânia e para parte desses países a queda do Hamas de Gaza. É importante o enfraquecimento do Hamas para esses países. Por que é importante? Porque o Hamas representa um aliado do Irã naquela região, tanto o Hamas como a Jihad Islâmica. E os governos desses países, eles são aliados do Fatah, da Autoridade Palestina. Eles preferem o Fatah no poder do que o Hamas. Então, no fundo, eles estão torcendo para o objetivo de Israel ser concretizado e que o Hamas seja extirpado ali da faixa de Gaza e saia dali, né? E um país que joga um jogo muito curioso é o Catar. O que é o Catar? O Catar é um país que tem bases norte-americanas, que tem relações com o Irã e hoje em dia também com a Arábia Saudita, porque eles tiveram seu boicote do mundo árabe inteiro até pouco tempo atrás, que é o país sede, né, e dono, no caso, da Al Jazeera, que é a principal rede de televisão em árabe do mundo, né, e agora tem uma concorrência da Al Arab, que é a rede de televisão da Arábia Saudita, mas que tem que comer muito arroz com feijão para chegar no nível da Al Jazeera, e é o país também onde estão exilados, né, os principais líderes do Hamas. Okay? E é um país que, ainda que não tenha relações diplomáticas com Israel, estabelece relações comerciais com Israel, okay? E é o país que está intermediando as relações entre Israel e o Hamas. Okay? O Catar é uma loucura o que acontece ali, okay? É uma bagunça danada, porque eles são ao mesmo tempo aliados dos Estados Unidos, a maior base americana no Oriente Médio fica no Catar, e ao mesmo tempo eles estão ali, tipo, tem relações com o Irã normais, e o Hamas está ali, e outros membros de outros grupos que também são oposição ferrenha aos Estados Unidos, também estão ali presentes, né? E é um país que está jogando muito importante um papel nesse confronto, aliás, sempre jogou, né? E que Israel acaba dependendo deles. Inclusive, não foi raro escutar comentários de membros do governo israelense
elogiando a posição do Catar, de tentando intermediar as coisas e lutando pela libertação dos reféns, e etc, etc. Né? Então, é um caso que a gente tem que citar. Sobre o caso dos países da América Latina, para não deixar isso passar, obviamente a gente tem que citar, são 3 governos de esquerda na América Latina, a Colômbia, a Bolívia e o Chile, inclusive eleitos há pouco tempo, né? A gente tem outros casos de governos de esquerda que não se manifestaram de maneira tão incisiva, como, por exemplo, o Brasil, o México, mas ainda assim manifestaram solidariedade aos palestinos e usaram palavras duras para se referir às ações de Israel em Gaza também, né? O Lula chegou a falar em genocídio, mas enfim. Mas esses 3 países, né? O Chile é um caso à parte, por conta do tamanho da comunidade palestina no Chile, são 500 mil pessoas, é bastante significativo, né? Contra 15 mil judeus chilenos, né? E, enfim, a Colômbia tem um histórico de apoio de Israel aos governos da direita anteriores, existe uma aliança muito significativa entre os governos do Duque e do Uribe com os governos israelenses anteriores, então é natural que o Petro também esteja tomando essa posição. Enfim, a Bolívia, não existe nada específico do país com Israel, somente uma orientação ideológica do governo da Bolívia de se solidarizar com a questão da faixa de Gaza e também por entender que o governo israelense, no caso, e o país Israel, no caso, não é um parceiro comercial tão importante assim para a Bolívia, ponto deles não enfim, hesitarem em tomar uma atitude dessas, tal qual a Bolívia não tem uma comunidade judaica grande, né, muito pequena, e nem tão participativa, né, ali. Ao contrário de países, por exemplo, como a Argentina ou como o Brasil, que tem uma comunidade judaica grande, que tem relações com Israel mais significativas, né, historicamente, inclusive, falando. Mas, enfim, só fica o comentário aí, pode ser que isso se expanda nas próximas semanas, pode ser que isso piore, né? Israel não está dando importância para isso, para essas movimentações, talvez tenha dado um pouco mais de importância para o Bahrein e para a Jordânia, mas os países da América Latina não está dando muita importância, se repercute muito pouco aqui. A mídia israelense, o pensamento em Israel hegemônico, ele só tem olhos para o mundo ocidental, né? Para os Estados Unidos, para a Europa Ocidental, para o norte global, né? No caso, os países mais ricos, um pouco para a Rússia, para o mundo árabe, obviamente, que são vizinhos aqui, você tem que ficar atento, e para o Irã, e um pouquinho para a China, e bem pouquinho. O resto do mundo praticamente não é importante para Israel, né? Inclusive o Japão e a Austrália, e o Canadá, que são países ricos também, economicamente importantes, não são notícia aqui, o que eles dizem, o que deixam de dizer. Enfim, e nesse isolamento que Israel fica, né, do sul global, acreditando que isso não vai ter nenhuma influência no futuro do país, o que eu acho que é um pouco complicado. É uma falta de percepção de como as coisas estão se organizando no mundo atualmente. Inclusive, por exemplo, da liderança chinesa, né, que cada vez mais mobiliza o sul global. Mas, enfim, isso são cenas para os próximos capítulos. Agora a gente está se concentrando um pouco mais no momento, que é essa guerra. Não, é isso aí que você comentou. A única coisa que eu achei interessante em relação a esses países aí é a questão do Chile, né? Como você comentou, tem uma população de imigrantes palestinos muito grande, mas a primeira reação do Chile, né, no momento em que houve o ataque, foi de denunciar o ataque, né? O governo Boric, apesar de ter essa população chilena de origem palestina grande, ele foi o primeiro, ele teve essa postura de imediatamente denunciar o ataque do Hamas como um ataque terrorista, o que é, enfim, interessante, né? Então, e também eu acho que não é nada de outro mundo, essa postura deles, é uma coisa extremamente factível de acontecer, principalmente tendo em vista toda a forma como sempre a esquerda na América Latina se comportou, né, em relação a Israel e tudo mais. E, enfim, estamos falando de diplomacia, estamos falando de política interna também, como é que a população interna dentro desses países está vendo, enfim, tem muita coisa aí nesse meio. É isso, João. Terminamos por aqui nossa pauta. Nosso episódio 215. Já estou querendo pular 100 aí, não, vamos com calma. Nosso episódio 215. Algo mais a declarar ou ficamos por aqui, cara? Ficamos por aqui. É isso, ficamos por aqui e nos encontramos aí em algum momento na semana que vem, pode ser mais cedo ou mais tarde, para gravarmos nosso próximo episódio. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Valeu.